pessoal, tudo bem? Então vamos assistir mais uma aula de programação web. A aula de hoje é a continuação da aula passada. Na aula passada nós paramos exatamente aqui. Nós estamos estudando as questões dos eventos. O que são os eventos? Os eventos são ações que o meu aplicativo, que meu JavaScript pode realizar através de, de cliques, né? Ou então através de movimentos do mouse. Então, a estrutura de eventos é ter algo como, por exemplo, o onClick. O onClick, ele é um evento de clique. Quando alguém clicar no botão, ele vai realizar uma determinada ação. Ele vai realizar uma determinada ação. Então, façam a estrutura desse código. Nós estamos bem aqui na parte do HTML, né? Nessa parte bem aqui. Dei uma organizada no meu, né? Onde eu coloquei, eu disse assim em cima, valor da soma. Lembre-se que a gente está trabalhando com formulário, porque quando a gente for ver PHP, bem sucinto, né? A gente vai trabalhar com formulário, com ações do formulário, né? Então aqui vocês devem criar um label, né? Digite um número. O label é o que permite deixar a letra negrita, é uma forma de escrita, uma forma de organização do código. Aí em seguida eu coloquei um BR. Para quem não está lembrado, o BR é uma quebra de linha. Eu preciso colocar uma quebra de linha. Para que essa quebra de linha? Para que o meu formulário, os meus campos fiquem um embaixo do outro. Se por acaso você não colocar uma quebra de linha, a tua estrutura ela fica um tanto bagunçada. Ah, deixa eu carregar novamente. Certo. Fica um tanto carregada, tá? Então, fica um tanto bagunçada. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o BR, tirei o BR, lembre-se de qualquer edição, salva, aperta concluído no teu app e vai para frente, ó, ele fica lado a lado. Mais para frente a gente vai estudar outras estruturas em que dá aquela mensagenzinha, você não preencheu algo, né? Faltou preencher algum campo, tá? Isso se dá com Bootstrap também. A gente vai ver se consegue trabalhar com Bootstrap. Então coloquem o BR para ajudar na organização da estrutura do código de vocês. Em seguida, eu coloquei aqui, né, o input campo 2, né, campo 2, o nome e tudo mais. Além, a gente está trabalhando com select. O que é esse select? O select é justamente as opções que o meu usuário vai ter, ou seja, essa caixinha de opções, subtração, multiplicação, divisão, tá? Quando eu for selecionando alguma coisa, eu vou apertar o botãozinho de calcular e ele vai tentar calcular de acordo com a opção que eu escolhi. Por exemplo, eu digitei dois números, eu quero realizar a soma, eu aperto o botão calcular e ele vai realizar o evento calcular. O evento calcular ele é uma função. O que é uma função? Uma função é um bloco de código. Então hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre função. A gente vai trabalhar muito, a gente sempre trabalha bastante com o evento onClick, onde o evento onClick é quando você apertar no botão ele vai realizar alguma coisa. Tem outros eventos conforme mostrei na última aula, tá? Então façam essa estrutura do código, deem pausa no vídeo de vocês, tá? A estrutura desse código é esse, ok? Em seguida, eu quero que vocês façam o seguinte também. Lembre-se de adicionar um valor para cada opção. O que seria um valor? O valor ele seria semelhante ao nome dessa opção. Seria algo assim. Eu estou dizendo que essa opção ela tem um nome, ela tem um valor chamado soma. Eu estou dizendo que essa terceira opção ela tem um valor chamado multi. Eu estou dizendo que esse valor chamado opção esse valor opção ele tem um valor div, né? Então aqui, ó, deixa eu ver se fica mais claro. O value é o valor da tua caixa, da tua opção, ou seja, tu vai dizer qual é o valor dessa opção, qual é o nome dessa opção, é semelhante ao ID ou é semelhante à classe. Só que vamos dizer que semanticamente ele é mais leve do que um ID, ele tem menos significado do que um ID. Um ID ele seria algo mais forte do que um valor, o value, tá? Então seria isso.
tá? Então, é necessário que vocês criem essas opções e coloquem um valor de cada um. Por exemplo, se tua opção é soma, então tu coloca um valor como soma, ou então S, vocês podem definir, tá? Tá ok? Então, escrevam aí esse código. Tem essa parte do botão. Quando o cara clicar no botão, ele vai para o meu JavaScript procurar uma função chamada calcular, tá? Então, aqui é a parte do JavaScript. É algo que a gente já fez anteriormente. O value, aqui ele pega o valor do campo que o cara digitou. Por exemplo, se o cara digitou 1, então o meu script vai pegar o valor, né, o que o cara digitou em algo chamado campo 1. Onde é que está o campo 1 lá no meu HTML? Aqui, ó. O campo 1 seria meu primeiro campo, meu primeiro input, tá? Seria isso aqui, tá? Então, ele está à procura dessa estrutura. Ele vai procurar essa estrutura, campo 1 e campo 2. Onde está o campo 1 e o campo 2? Aí o JavaScript ele precisa indicar isso. O campo 1 e o campo 2 está em um documento HTML com um ID, com um nome chamado campo 1 e campo 2. O valor ele pega justamente esse valor que o cara digitou no campo, tá? Não esqueçam isso. O valor ele pega esse valor que o cara digitou no campo. E esse OPC é do mesmo jeito. É uma variável que vai pegar o valor de opção. Ele vai pegar o valor que eu selecionei. Por isso que o select ele tem um ID. Eu estou dizendo que essa região aqui, ó, toda se chama OPC. Graças ao quê? Ao ID. Então, quando eu for procurar no meu JavaScript, eu vou procurar o valor que eu selecionei em algo chamado OPC, tá? Ele vai procurar o valor. Aí ele pega todos esses values aqui, ó. Value soma, value sub, value multi, value div, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte. Vão criar essa estrutura e em seguida a gente vai trabalhar com uma condicional. O que seria a condicional? Vocês já conhecem, né? A condicional seria opções que eu dou para o meu código realizar alguma coisa. Então, por exemplo, se o cara ele selecionou a opção de, ele pegou o valor aqui, ó. Ele pegou o valor, tá? Ele selecionou, ele pegou o valor. Eu selecionei na minha caixa soma. Ele pegou o valor soma e armazenou nessa variável OPC. Aí o que ele vai fazer? A minha condicional vai verificar se na caixinha lá, a opção, vai verificar a opção que meu usuário selecionou. Se a opção que o meu usuário selecionou for igual a soma, então eu criei uma outra função, olha só, uma função que vai pegar a variável num e a variável num2, tá? Então eu já tenho o que esse num e esse num2 são os valores que o cara digitou no campo. Então olha só, eu criei uma outra função chamada soma. E cadê essa função? Tá bem aqui, ó. Essa aqui seria a função chamado soma. O que está acontecendo aqui? Quando a gente trabalha com... O que essa função? Então, eu criei aqui uma função. Essa função ela é um bloco de código. Esse bloco de código aqui, ó, esse bloco de código bem aqui, ele faz a soma do quê? Dos valores que eu entrei. Então, olha só, toda vez que eu for trabalhar com função, por exemplo, eu tenho vários blocos de código. Uma função é um bloco de código. Então, eu tenho uma função somar, eu tenho uma função subtrair, eu tenho uma função multiplicar. O que essas três funções fazem? Cada uma delas faz uma operação. A de somar realiza a soma, a de subtrair realiza a subtração, a de multiplicação realiza a multiplicação, tá? Mas para que eu possa chamar essas minhas funções, eu preciso aqui, ó, declarar ela em alguma coisa. Eu preciso chamar, por exemplo, eu tenho a função soma, eu tenho os dois números aqui que eu digitei. Eu selecionei a opção somar. Agora eu vou chamar minha função soma. O que essa função soma vai receber? Vai ter. O que ela vai ter? Ela precisa dos números que o cara digitou. Então, tu vai abrir o parênteses, a gente chama isso de parâmetro, e vai colocar no 1 e no 2, tá? Então, eu estou dizendo aqui, olha a função soma. Eu estou te enviando, estou te encaminhando
dois números, tá? Aí, beleza. Aí, quando chegar na função soma bem aqui, ó, essa é a minha função soma, é um bloco de código que vai realizar a soma. Quando chegar a minha função soma bem aqui, ele vai pegar, ele vai receber o número 1 e o número 2 que o cara digitou, que eu disse que era x e y, mas pode ser qualquer letra, pode ser qualquer nome, pode ser o mesmo nome da variável, tá? Por isso que há diferença entre a variável local e a variável global, né? Uma variável local, ele funciona apenas em uma função. Uma variável global, ela funciona no código inteiro, tá? Então, seria essa a ideia de função. Então, eu passei como parâmetros aqui, ó, os dois números. Parâmetros é o caminho. Eu estou indicando, olha, eu quero isso, tá? Isso que seria parâmetros. Então, eu estou dizendo aqui que em soma, ele vai ter dois números na função soma. E quais são esses dois números? Aí ele envia para a função soma esses dois números, né? E quando chegar na função soma, eu vou receber esses números através de duas outras variáveis, certo? Aí eu vou ter uma nova variável chamada resultado, tá? Onde nessa variável resultado, ela vai pegar, vai ser o resultado da soma de x e y, tá? Ou seja, dos dois números. E quando eu finalizo isso, ele faz a soma, lembrando que parseInt, ele torna um número que o cara digitou, torna uma string inteiro. Ele retorna um result, que é o resultado. E aqui eu criei uma outra variável chamada saída, nem foi necessário eu declarar lá em cima, né? Essa variável saída, ela vai receber o meu resultado da soma. Então, o que é return? Retornar. Ele vai retornar o valor da minha soma e enviar para cá, tá? Então, essa seria a estrutura. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte, tentem fazer as outras operações, seguindo essa ideia. Por exemplo, eu já coloquei uma condicional soma. Agora, tu vai colocar uma outra continuar, né? Else, enquanto, se. Se eu não me engano, é assim, se eu não estou enganado, é assim, né? Eu estou pensando em Python. Então, tu vai colocar assim e lá vai. Estou trabalhando com Python e eu estou pensando em Python, mas eu acredito que seja dessa forma. Ou então, tu simplesmente apaga o else e deixa só o se novamente, ó. Se, certo? Deixa se, quando chegar no else, tu finaliza, tá? Lembre-se, tentem estudar como é que funciona essa estrutura condicional no JavaScript. A gente não vai rever porque é algo que vocês já estudaram desde o primeiro ano e provavelmente estão estudando em estrutura de dados, tá? Então, é a mesma coisa. As condicionais trabalham em todas as linguagens de programação. Então, eu quero que vocês criem os outros se e outras funções. Soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho aqui parado para que vocês possam pausar o vídeo e tentar reproduzir esse código. Tá? Vocês podem pausar, é a mesma coisa que a estrutura. E essa é a aula de hoje, tá? Então, até mais.